Olá a todos, espero encontrá-los todos muito bem, com saúde, assim como seus familiares. Nós estamos agora numa modalidade diferente de aula, né? Nós estamos com aulas remotas, isso é uma novidade para todos nós. E eu espero que a gente consiga se adaptar a ela e tirar um bom proveito dessas aulas, né? A gente está com a plataforma Siga e lá nessa plataforma vocês têm como entrar em contato comigo, tirar as dúvidas, né? E então a gente vai deixar todos os materiais e as web aulas lá disponíveis, né? Nós faremos webconferências e quando vocês precisarem, a gente vai estar lá para tirar todas as dúvidas e resolver qualquer problema. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre pesquisa, né? O objetivo dessa disciplina é que vocês construam um projeto de pesquisa que vai se transformar no TCC de vocês. Então, antes de fazer esse projeto, a gente precisa entender um pouquinho o que é pesquisa, né? Então, pesquisa é procurar uma resposta para uma inquietação, para um problema. É uma atividade básica da ciência, né? Ela faz parte do conjunto de procedimentos para uma investigação, uma descoberta de uma determinada realidade. Mas ela é constante, né? Ela pode buscar a resposta por uma pergunta, mas ela vai continuar gerando novas perguntas e grandes possibilidades de novas pesquisas. É um processo formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. E aí a gente precisa de mais um conceito. O que é esse tal de método científico, né? Então, o método científico é um conjunto de regras que todos os pesquisadores seguem para realizar uma pesquisa, né? São regras básicas e que precisam ser feitas. Elas envolvem a forma de pensar para chegar à natureza de um determinado problema, para estudá-lo ou para explicá-lo, e também envolve todas as ferramentas utilizadas para essa busca de resposta para uma determinada situação ou problema. Por que é fundamental se utilizar um método científico? Porque permite reproduzir a pesquisa científica, e essa é uma das bases da pesquisa, que ela possa ser reproduzida em qualquer época pelos seus pares, né? Em qualquer momento da história ela possa ser reproduzida pelos seus pares. Então precisa estar muito bem definido esse método, muito bem descrito, e possibilita a validação através da observação, né? Então essa é a essência da ciência, validar os meus dados. Então, para que qualquer pesquisador possa validar meus dados e até para que eu possa comprovar que aqueles dados são fiéis, né, são verdadeiros, eu preciso descrever o método que eu usei para chegar até ali. O conhecimento científico ele é diferente do senso comum. Aquilo que, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, eu apoio isso, eu gosto, eu quero esse remédio, eu quero isso, eu quero aquilo, né? Diferencia também de um levantamento que a gente costuma fazer um levantamento de preço. Isso é uma pesquisa? Não é bem assim, né? A pesquisa tem algumas diferenças, né? Primeiro, o caráter cumulativo. Então, ela vem se juntando informações ao longo do tempo sobre um determinado tema. Esse caráter cumulativo pode estar relacionado também à própria pesquisa, como, por exemplo, o N amostral. Né? Quantas vezes eu repeti isso, com quantos indivíduos eu repeti isso. Né? Também se diferencia pelo método. Né? Então, eu preciso ter um método muito bem descrito, muito bem delimitado, muito bem consolidado para realizar uma pesquisa. E diferencia também do senso comum pela sistematização das informações. Como eu falei, eu posso juntar informações de um passado, né, ou tudo aquilo que foi sendo produzido a respeito do tema, juntar, sistematizar essas informações para poder divulgá-las e validá-las. Né? Existe uma sequência de procedimento e de fases, né, para uma pesquisa. Então, primeiro, a sequência de procedimentos. Começa de uma observação, ou de um experimento, ou de uma dúvida, ou de uma indagação, né, e aí eu vou ler a respeito disso e criar uma hipótese. Essa hipótese ela precisa ser muito bem fundamentada. Ela vai ser fundamentada com a base teórica que eu construí e com o próprio experimento que eu fiz. Né? Esse experimento, ele pode
fortalecer, confirmar a hipótese ou descartar essa hipótese. Mas ela precisa estar muito bem fundamentada, tanto para eu poder descartá-la, como eu poder validá-la. Com essa hipótese muito bem fundamentada, eu posso criar uma teoria que também precisa de uma boa fundamentação. E a partir daí, se ela estiver muito bem fundamentada, eu crio um modelo científico. Se a minha hipótese e a minha teoria não estiver bem fundamentada, eu tenho que ou ajustá-la ou descartá-la. Então, além dessas sequências de procedimento, eu tenho também que pensar como é que eu vou começar a minha pesquisa, né? Como é que eu vou fazer isso? A pesquisa, ela inicia de uma pergunta, né? Ela tem que partir de uma pergunta, e esse é o maior desafio. Né? O que eu quero pesquisar? Como eu vou fazer essa pergunta para que as respostas possam refletir a verdade da natureza e da sociedade, daquilo que nos apresenta? Né? Como é que eu vou fazer isso? Então, para um sucesso dessa minha pesquisa, eu preciso passar pelas fases dela, né? Eu preciso organizá-la, preciso planejar, construir aquilo que já foi feito, que se tem, né, de acordo com as exigências científicas. A primeira coisa, como eu já falei, é ter uma pergunta que eu quero responder. Eu adoro pesquisar passarinho, mas espera aí, o que eu quero pesquisar? Qual é a pergunta que eu vou fazer? Eu quero saber sobre o hábito alimentar de uma determinada espécie, né? Então aí já é a minha pergunta. Qual espécie que você quer pesquisar, né? Então eu vou afunilando essa pergunta para eu ter uma pergunta muito sólida para eu poder partir para o passo seguinte, que é elaborar um conjunto de passos, que é o método, né? Que me permita chegar à resposta, eu entender qual é o hábito alimentar daquela espécie que eu quero estudar. Né? E por fim, a indicação do grau de confiabilidade na resposta obtida. Olha, eu obtive essa resposta. O que me dá certeza que ela é confiável? Olha, se for uma pesquisa quantitativa, eu tenho toda uma análise estatística, né? O N amostral que eu usei para poder obter esses dados, né? Eu vou aplicar estatística nisso, estabelecer o grau de confiabilidade e mostrar isso para o meu leitor, né, para a academia. Se ela for uma pesquisa qualitativa, eu tenho uma base teórica muito sólida que fortalece aquilo que eu vi, aquilo que eu observei e aquilo que eu demonstrei no meu trabalho, né? Então eu preciso de alguma forma, tanto qualitativo quanto quantitativamente, demonstrar o grau de confiabilidade da resposta que eu obtive. E a gente planeja a pesquisa em fases, né? Vocês se encontram agora na fase decisória, que é referente à escolha do tema, a definição e a delimitação do problema que você quer pesquisar, né? Depois disso vem a fase construtiva, que uma parte dela nós vamos fazer ainda esse semestre, que é a construção de um plano de pesquisa, um plano de trabalho, que é o projeto de vocês. Então, nesse semestre, nós vamos entrar nessa fase construtiva, para que depois vocês possam executar a pesquisa propriamente dita com base no planejamento que vocês fizeram, que é esse projeto de pesquisa. Para que no 10º semestre vocês façam a última fase, que é redacional, que é referente à análise dos seus dados, as informações que vocês obtiveram na fase construtiva e organizar e sistematizar essas informações na forma de um relatório final, que no nosso caso é a própria monografia, né? E a grande pergunta é, tem uma receita? Tem um método que vale para tudo? Não. Você tem regras gerais, né? De ética, de responsabilidade, de seriedade, né? De muita leitura para poder você fazer essa pesquisa. Isso é essencial em qualquer trabalho, independente da sua área de pesquisa, porque isso aí é que vai te ajudar a estabelecer a verdade ou as semelhanças naquilo que você diz com outros trabalhos da mesma linha que você fez. Mas nós temos vários métodos de acordo com as nossas áreas. E muitos deles, a maioria deles, são métodos consagrados, né? E no seu TCC, provavelmente é isso que você vai utilizar, métodos consagrados de pesquisa para poder validar seus resultados, para você chegar neles e validá-los, né? Para que eu utilizo a pesquisa? Bom, no nosso caso, a gente precisa fazer essa pesquisa para concluir o curso de graduação, né?
Mas a pesquisa ela é para gerar e adquirir novos conhecimentos sobre si mesmo ou sobre o mundo em que vive, obter ou sistematizar a realidade empírica, aquilo que eu ouço falar, que as pessoas falam ou fazem, então preciso comprovar isso cientificamente, responder a perguntas, né, resolver problemas ou atender a necessidade do mercado. Não necessariamente que uma pesquisa atenda todos esses itens, mas ela vai atender alguns desses itens, ou sempre vai atender um desses itens. Eu posso fazer uma pesquisa básica ou eu posso fazer uma pesquisa aplicada. Pesquisa básica é aquela que gera conhecimentos que são novos, que são úteis e que se juntarão a outros conhecimentos para formar um arcabouço de informações que são necessárias para se utilizar em várias outras áreas ou vários outros lugares, né? Por exemplo, seu professor orientador pode ter um grande projeto e ele dividiu esse projeto em subprojetos. Então, o aluno de orientação de TCC faz um, de iniciação científica faz outro, de mestrado, de doutorado, enfim. Depois se junta tudo para ter um conhecimento maior, amplo, sólido sobre um tema maior. E a pesquisa aplicada é aquela que gera conhecimento pontual para resolver um problema do momento, um problema específico que precisa de uma solução. Por exemplo, nós estamos passando por uma pandemia agora, então, de Covid-19. Então, muitos institutos e universidades estão trabalhando numa pesquisa aplicada para resolver esse problema atual, que é o da pandemia. Mas as duas pesquisas são importantes, porque a pesquisa aplicada ela utiliza dados da pesquisa básica, né? Eu não consigo produzir uma vacina sem o genoma codificado do SARS-CoV-2, por exemplo. Então, a pesquisa básica ou a pesquisa fundamental ela gera conhecimento, e esses conhecimentos são aplicados nas pesquisas aplicadas ou tecnológicas. A pesquisa aplicada ou tecnológica ela vai gerar um produto, vai gerar um processo, também vai gerar conhecimento e possui uma finalidade e um uso imediato. As duas têm que trabalhar para a melhoria da qualidade de vida de todos, né? A minha pesquisa ela pode ser uma pesquisa quantitativa, quando eu consigo traduzir em números os meus dados, os meus resultados, e qualitativa, quando considera as experiências, a observação, as relações, né, do mundo, do sujeito, né, e ela é descrita utilizando o método indutivo. O processo é o foco principal. Nós temos vários tipos de pesquisa, né? Com relação ao objetivo, nós temos a pesquisa exploratória, descritiva e explicativa. Com relação à fonte, onde é que eu peguei esses meus dados? Pode ser no campo, laboratório, pesquisa bibliográfica. Como é que eu fiz a coleta dessas minhas informações? Pode ser uma pesquisa experimental, pode ser ex post facto, levantamento, estudo de caso, pesquisação, pesquisa bibliográfica e pesquisa documental, né? Essas são as mais comuns, tá bom? Então, a pesquisa exploratória com relação ao objetivo é a aproximação do tema, ela visa conhecer o fato e o fenômeno relacionado àquele tema, recuperar as informações disponíveis, descobrir os pensadores. Então, por exemplo, quando começou a pandemia, todo mundo foi revisando o que já se tinha sobre Covid-19, sobre Covid, né, sobre os coronavírus, na realidade. Então, foi levantado tudo que se tinha, né, a respeito disso, feito esse arcabouço de informações e depois partiram para as pesquisas mais pontuais, né? Então, ela é feita através de levantamento bibliográfico, entrevista com profissionais da área, visita às instituições, empresas, websites, etc. Então, essa é a aproximação do tema, é a primeira informação que é gerada sobre determinado assunto. A descritiva. Então, depois da exploratória, você vem a pesquisa descritiva, que é o levantamento das características conhecidas, dos componentes, do que está por trás disso tudo, né? Fazer essa descrição, levantamento, observação daquele fato, fenômeno ou processo escolhido. Para depois chegar à pesquisa explicativa, que visa de fato esclarecer, criar uma teoria a respeito de um fato, propiciar o aprofundamento do conhecimento daquela realidade. Ela se ocupa do porquê, então ela vai explicar o que está acontecendo. Com relação à fonte, onde é que eu estou pegando meus dados? Bom, estou pegando do campo.
O que é campo? Campo é onde acontece o fato, o fenômeno. Então não precisa ser campo só mato, né? Campo pode ser uma escola, campo pode ser o hospital, campo pode ser o mato, né? A área de estudo. É onde é que está acontecendo isso, onde é a sua área de estudo, esse é o seu campo. Então lá a gente faz observação, faz levantamento, faz estudo de caso. A sua pesquisa também pode ser laboratório. Aqui não é laboratório quando eu pego algo do campo e levo para o laboratório para fazer uma triagem. Não é isso. Laboratório aqui é a experimentação em si. É eu artificializar o ambiente, é criar condições de fazer algo ali dentro com temperatura controlada, com ambiente controlado, né? Então é onde eu vou interferir na produção do fato, fenômeno e processo, ou eu vou artificializar o ambiente. Então, eu vou construir cenários e vou produzir estímulos ali. Então, permite estabelecer padrão desejável de observação, captar dados para descrição e análise, controlar o fato, o fenômeno ou o processo. Eu posso realizar também pesquisa bibliográfica. Óbvio que toda pesquisa, todas elas, têm pesquisa bibliográfica, né? Mas eu posso realizar uma pesquisa só bibliográfica, onde eu não vou coletar dados nem no campo e nem no laboratório, né? Então, todos os meus dados vêm da bibliografia. Então, ela precisa estar muito bem fundamentada, né? Precisa descrever como é que eu vou fazer. Também tem método. A pesquisa bibliográfica, diferente do que muitos pensam, ela tem método, né? Você vai indicar, por exemplo, fatores de inclusão e de exclusão de material, corte no tempo em que, qual é o tempo que você vai fazer a pesquisa, né? Quais são os seus critérios, então, quais são os seus bancos de dados, enfim, você vai ter um conjunto de métodos também para você poder validar os seus dados, né? Geralmente a gente faz a meta-análise em pesquisa bibliográfica. Então, requer conhecimento de termos técnicos e sinônimos, é imprescindível para qualquer pesquisa científica, visa registrar e organizar os dados bibliográficos referentes aos documentos obtidos e empregados na pesquisa científica. O objetivo é desvendar, recolher e analisar as principais contribuições sobre um determinado fato ou ideia. Bom, a gente tem também, quanto ao procedimento de coleta de dados, né, os dados vindos das pesquisas experimentais. Então, eu vou artificializar o ambiente, vou controlar as variáveis, né, e a partir daí eu vou coletar esses dados. Então, esses experimentos são feitos geralmente por amostragem, né, então eu tenho que ter um N amostral importante, significativo, né, para compor essa minha amostra. E os resultados são válidos para uma amostra. Os resultados que são válidos para uma amostra, por indução, são válidos também para o universo. Eu tenho uma pesquisa ex post fato, ou seja, depois que aconteceu o fato. E aí eu vou pesquisar o que é que está acontecendo ali. Eu não tenho mais o controle direto sobre as variáveis independentes, porque ela já aconteceu. Então, por exemplo, sei lá, chega da vigilância sanitária um aviso de que houve um aumento ou uma morte de peixes na Baía do Malheiros. O fato já aconteceu. Então, eu vou fazer todas as análises para entender o que é que aconteceu ali. Eu já não tenho mais poder de interferir naquilo que aconteceu, mas eu posso prevenir acontecimentos futuros, né? Levantamento. Então, caracteriza pela interrogação diretas de pessoas cuja opinião eu quero conhecer, ou de observação de um determinado lugar ou de determinada situação para poder entendê-lo, né? Ela é um procedimento bastante útil para as pesquisas exploratórias e descritivas. Eu vou selecionar a amostra, vou aplicar questionário, formulário ou entrevista, vou tabular os dados, né? Vou analisar com auxílio de ferramentas estatísticas. A vantagem é que é um conhecimento direto da realidade, ele é rápido e econômico. A limitação é que ele é suscetível a mudanças, né? Porque eu dependo daqueles que estão me dando a informação naquele momento. Eu tenho também estudo de caso, né? É um estudo aprofundado
e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir conhecimento amplo e detalhado. Então, aconteceu algo interessante, ou uma indústria, ou um instituto, ou alguma coisa faz um processo muito interessante, e eu vou estudar como é feito aquele processo. Então, eu vou explorar uma situação real, que ocorre, que é feita, e vou descrever dentro de um contexto de informações sobre aquilo lá que está acontecendo. Explicar suas variáveis, as suas situações, a sua complexidade. Então, eu vou estudar um caso específico. Talvez eu não consiga fazer que nem a pesquisa de amostragem, que é fazer extrapolar para situações semelhantes. O estudo de caso talvez não me permita isso, porque ele é específico para aquela situação. A pesquisação é uma pesquisa que tem uma interferência. Eu vou lá fazer o levantamento de dados, de informação, mas eu também vou retribuir isso, ou com curso, ou com reuniões, enfim. Então, há um objetivo que ele é mais amplo, em que eu posso pesquisar o antes e o depois da minha interferência, da interferência do pesquisador. Então, ela é muito importante quando se tem interesses coletivos na resolução de um determinado problema. Então, ele envolve a participação e a cooperação do pesquisador com todos aqueles que participam, com os sujeitos que participam da pesquisa. Pesquisa documental é bastante semelhante a uma pesquisa bibliográfica, mas ela tem documentos específicos para isso. Não é livro, artigo só, Tem documentos, relatórios, cartas, enfim, documentos muito específicos nessa parte. Bom, a gente já falou, então resumindo o que a gente falou aqui, as pesquisas têm algumas fases. A primeira é conscientizar-se de um problema, que é a sua pergunta, torná-lo significativo e delimitá-lo, o que eu quero, formular essa pergunta de maneira clara e, a partir daí, propor e definir o problema que eu vou trabalhar. Vou elaborar uma hipótese, vou analisar os dados, formular essa hipótese tendo consciência da sua natureza provisória. São os meus dados e as minhas informações bibliográficas que vão fortalecer a hipótese ou descartá-la. Então, eu não posso me apaixonar por essa hipótese. Eu tenho que prever as implicações dela também. Eu vou ter que decidir se eu vou precisar de novos dados, depois de analisar as minhas primeiras coletas, recolher esses dados, analisar, avaliar e interpretar com relação à hipótese para verificar se ela é válida ou se eu vou descartá-la. E aí eu vou concluir minha pesquisa, vou invalidar ou confirmar ou modificar a minha hipótese, vou traçar um esquema de explicação daquilo lá, dar um significado para os meus dados e, quando possível, eu vou generalizar as conclusões que eu cheguei, tá? Importante também dizer que as pesquisas têm níveis. Iniciação científica é aquilo que eu estou fazendo na graduação. Geralmente é meu orientador que vai me direcionar para isso, tá? E essa pesquisa, ela não tem o objetivo de fazer você entrar no mestrado. Ela é para você concluir o seu curso. Depois da conclusão do seu curso, você pode fazer uma pesquisa no nível de especialização, que também é uma resposta objetiva, com base em uma teoria que está disponível. Seu orientador tem um papel muito importante de direcionamento para isso. Ou você pode fazer um mestrado, que é uma resposta objetiva a partir da análise e consolidação de teoria disponível. Aqui você tem um pouco mais de autonomia, a palavra certa, um pouco mais de autonomia. E depois disso você vai fazer o doutorado, que é uma resposta inédita, é um avanço na ciência, Então a gente tem que estar muito claro esses objetivos para que a gente não se perca na nossa monografia, tá? Então vocês vão fazer um trabalho que é uma iniciação científica. Então ela é uma resposta mais curta, mais rápida, E muito boa também. Ela não desmerece a pesquisa. Ela é uma pesquisa importante na sua formação. Então esses são os métodos, os níveis de pesquisa que a gente tem, tá? Então, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção
E qualquer coisa, qualquer dúvida, é só entrar em contato, a gente vai conversando pela plataforma Siga, tá? Um grande abraço, até a próxima!